O concílio termina em 8 de dezembro de 1965. A Assembleia conseguiu uma grande vitória sobre a pesada máquina do Vaticano. Um novo estado de espírito passa a reinar na Igreja, o colegiado. Os bispos obtiveram considerável aumento de poder em detrimento de Roma. Os leigos adquirem direito à palavra. Como a noite de 4 de agosto de 1789 representa a abolição dos privilégios da velha monarquia católica. Em outubro de 69, a contestação explode sob as janelas do Papa. O questionamento da autoridade resultado do concílio se manifesta no clima de 68. Os jovens padres reivindicam a abolição, segundo seus próprios termos, de um sistema clerical alienante, para a ira de alguns católicos tradicionais. Esse clero irrequieto reunido em Roma quer se fazer ouvir, à margem do primeiro sínodo dos bispos instaurados pelo concílio. Esses padres vindos de toda a Europa declaram: a destruição do clero é a condição sine qua non para a liberdade dos homens, cristãos ou não. Eles reivindicam o acesso à liberdade de trabalho, à liberdade política e à liberdade sexual. E aproveitam para denunciar o conservadorismo da Igreja, muito distante das lutas sociais e políticas. Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur le racisme qui humilie les hommes. Nous sommes d'une Église silencieuse qui préfère sa sécurité à sa mission. Chefiando a delegação francesa está um padre contestador, Jean-Marie Triard. Em 1968, éramos padres que pensávamos que era certo acompanhar os jovens e as pessoas que se questionam, participar das manifestações de 68. Mas talvez devêssemos também arrumar as coisas em nossa própria casa, na igreja. Se queremos pregar um evangelho de liberdade, seria preciso que fôssemos pessoas livres. En arrivant ici, la première fois, j'étais jamais venu à Rome, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que, une fois qu'on avait pénétré dans l'enceinte de cette cité du Vatican, on vivait dans un autre monde et où la puissance des bâtiments, le poids des pierres donnait une assurance qu'on ne pouvait plus avoir ailleurs. J'ai un peu l'impression qu'ici, à certains moments, on vit dans un système où les pierres pensent pour vous. Les pierres vous inspirent la puissance, la sécurité, la certitude. Convicção essa que os padres contestatários não hesitam em comparar com a opressão burocrática dos sistemas comunistas, e eles reivindicam nada menos do que a desestalinização da Igreja. Muitas vezes o comportamento dos aparátiques do PC foi comparado ao dos aparátiques do sistema da Igreja, com sua maneira de obrigar as pessoas a andar com o dedo mínimo sobre a costura, não da calça, mas da batina. Em 1970, Paulo VI se pronuncia sobre o casamento dos sacerdotes. É o não definitivo, para a imensa decepção de muitos deles que esperavam uma reforma após o concílio, como o abade Baudouin. Robert Baudouin era pároco em Tilleuls, uma pequena cidade da Normandia. Ele amava sua empregada, que também o amava, e era do conhecimento de todos. O arcebispo considerou isso intolerável, enquanto que as pessoas o aceitavam plenamente, porque sentiam que era um pároco a serviço deles. Então, quando fomos vê-lo, faltavam poucos dias para sua saída do presbitério, e ele estaria na rua, sem teto, sem seguro social, sem aposentadorias, sem possibilidade de reconversão aos 60 anos. É uma demonstração de desprezo pelo homem. Fazê-lo passar por isso, enfim, é um princípio inaceitável. Jésus-Christ est un hippie. S'il existe encore aujourd'hui,
Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Se a imagem da igreja é contestada nos anos 70, a de Jesus, ao contrário, está em alta. Na abadia de Beaucaire, na Bretanha, o sentido do sagrado e o da festa se unem ao nome de Jesus. O prior Bernard Berthet tem 25 anos. Foi o mais jovem teólogo do Vaticano II. Na volta, ele abriu as portas de seu mosteiro a todos. Ali cruzamos com operários, estudantes, fiéis, pessoas sem fé e o que ele chama de seu laboratório em utopia. Eu dizia que estávamos à procura de um cristianismo crítico, lírico e político. E acredito que essas três palavras definiam realmente uma orientação amplamente partilhada por milhares de pessoas que frequentavam a abadia. Mas não correspondia à concepção que a igreja oficial tinha de um mosteiro cisterciense. Nós tínhamos festas litúrgicas que adquiriam grande dimensão, durante as quais chamávamos dramaturgos, coreógrafos, músicos que tocavam música contemporânea, porque o aspecto lírico nos parecia muito importante. De pergunta em pergunta, de questionamento em questionamento, eu chegava a levantar questões sobre os dogmas fundamentais da Igreja, tais como, essencialmente, o da encarnação, que fazia com que eu me tornasse a cada dia um pouco mais herético. Tenho uma estima muito especial pela pessoa, pelo homem Jesus, mas daí a dizer que se trata pura e simplesmente de Deus feito homem, existe uma margem intransponível para mim. Jesus não seria mais o Filho de Deus. E isso a igreja não tolera. As pesquisas de Bernard Berret levaram-no longe demais e ele é destituído de suas funções. O jovem e brilhante teólogo do Vaticano II acabará por deixar a vida religiosa. O impulso dado pelo concílio despertará outras correntes de pesquisas em todos os cantos do mundo nos anos 70. Na América do Sul, muitos padres denunciam situações políticas e econômicas catastróficas. Eles ensinam a teologia da libertação. Trata-se de uma releitura do Evangelho sob a luz do marxismo. Afirmam eles, tudo é política. A igreja há muito tempo apoia o poder vigente. Mas entre alguns o discurso se torna mais radical, como no caso desse padre que prega a luta armada. Ele escolheu o nome de Camilo em homenagem a Camilo Torres, um padre colombiano que foi o primeiro a se engajar na luta política logo em seguida ao concílio. Por que não unirnos? Por quê? Se já se uniram em Colômbia o fusil e o evangelho, a Bíblia, em las manos de Camilo. Del padre Camilo Torres, cuya foto ustedes ven aqui adelante, vean. Assim falava Camilo Torres em 1965. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, alors nous allons le prendre d'une façon violente. 4 meses mais tarde, Camilo Torres foi morto durante um confronto com uma patrulha do governo. Ele se tornaria um herói lendário para os que sonhavam ver um dia Che Guevara e Paulo VI lado a lado. É demais, é demais. Monsenhor Marcel Lefebvre protesta violentamente. Toda essa modernização beneficia apenas os opositores da igreja, a começar pelos marxistas. A partir de 1970, ele cria um seminário em Ecône, na Suíça, contra a abertura conciliar.
Em 1988 vem a ruptura, quando ele ordena 4 bispos sem o consentimento do Vaticano. Monsenhor Lefebvre e seus seguidores são excomungados. É de se lamentar que o Papa tenha realizado essa excomunhão. Para nós ela não tem valor, precisamente porque nunca fizemos outra coisa a não ser ensinar o que a Igreja sempre ensinou. Em outras palavras, eles ignoram solenemente o Vaticano II. Aos olhos deles, o concílio participou da degradação dos costumes e da fé e eles censuram a Igreja por ter se deixado contaminar pelo espírito do século. Desde o Concílio Vaticano II, percebemos que a Igreja passou a aprender com o mundo. Ela ouve o mundo, talvez para agradá-lo. Existe uma adaptação que, na verdade, representa uma traição de sua mensagem, pois a Igreja se deixa conduzir pelo mundo moderno. Para nós, o Vaticano rompeu com o ensinamento anterior da Igreja e mostrou que, infelizmente, esse ensinamento conciliar, como tal, permite que as coisas caminhem para um estado de barbárie. Entre a contestação dos progressistas e a irritação dos integristas, o Concílio Vaticano II conseguiu, entretanto, a adesão da imensa maioria de fiéis que seguiram o Papa e seus bispos. Para eles, o concílio é, antes de mais nada, a reforma da missa dominical, dos ofícios que deixaram de ser em latim e dos fiéis que rezam em sua própria língua. Em 1965, uma equipe de escritores, de teólogos e de músicos dedica-se a traduzir a liturgia latina para os países francófonos. Entre eles, o poeta Patrice de la Tour-du-Pin e o músico Joseph Gélineau, compositor de salmos em francês. Mesmo assim, muitos fiéis, ao constatar que as missas estão mais vazias a cada domingo, se perguntarão se o concílio atingiu seu objetivo. Para muitos cristãos, o lado visível do concílio foi a transformação da missa. E acho que provavelmente nos faltou habilidade, no sentido que numa cidade como Beauvais, por exemplo, penso que havia cerca de 30 missas dominicais, no conjunto de paróquias e comunidades, e acho que praticamente todas passaram para o francês de um dia para o outro. Se essa passagem tivesse sido progressiva, sem dúvida nenhuma a aceitação teria sido maior. Se a missa de domingo está em baixa, a fé popular continua viva como sempre. Nos anos que se seguem ao concílio, multidões de fiéis continuam se comprimindo fervorosamente em peregrinações. Não houve nenhum arrefecimento na devoção a Lourdes, Fátima ou mesmo aos perdões bretões, como os de Cantan. Aqui as pessoas vêm se colocar sob a proteção de um fragmento do cinto da Virgem, trazido da Terra Santa no século XII. Essa devoção popular, esta veneração pelas relíquias, a Igreja não conseguiu mitigar, nem mesmo o culto aos santos, outra vítima da onda de racionalismo que varreu o Vaticano II. En Bretagne, nous plaignons pas parce qu'en Bretagne, tous les saints sont restés. Tous les saints sont enlevés. À part notre petite Sainte Thérèse, notre petite Ornaise, qui est restée dans toutes les églises. Sans autrement, malheureusement, elles sont dépouillées. Alors ça, les gens s'en vont, il n'y a plus de saints, il n'y a plus rien. C'est depuis que les prêtres sont habillés en civil qu'on ne les reconnaît même pas. Ils ne portent plus leur croix. Ils ne portent même plus de croix ni rien. Et ça,
Essa fé popular sabe ignorar as mensagens da igreja que lhe convém. Em 1981, aqui em Medjugorje, na Iugoslávia, a Virgem teria aparecido diversas vezes. A igreja, pela voz do bispo de Mostar, recusou-se até agora a reconhecer as aparições e os milagres. Mas nem mesmo a guerra impediu que peregrinos de toda a Europa viessem fazer seus apelos à Virgem. Aqui estão os jovens videntes filmados no princípio dos anos 80, quando se deu uma aparição da Virgem. A igreja está certa ao continuar se recusando a reconhecer as aparições, tendo suas reservas diante do sobrenatural, dessa fé muito ávida de emoção e de mistério? Alguns acham que é um erro, como Jean-Marie Popper, teólogo e filósofo, antigo redator-chefe da revista Eclésia. A igreja pós-concílio abandonou o sagrado, o mistério, toda a dimensão sobrenatural, toda a expressão sobrenatural dos ritos. Claro que é um terreno fértil para seitas, porque existe um apetite pelo sagrado. O sagrado e o mistério são inerentes ao homem. E esse é um dos dramas da igreja. Na intenção de ser racional, ela acabou por extinguir o mistério. Não resta mais nada. Teria sido a fé popular que inspirou os carismáticos americanos? Em todo caso, os primeiros grupos carismáticos surgem aqui 2 anos após o concílio como uma reação contra uma religião considerada muito racionalista. Sua abordagem religiosa se inspira nos protestantes pentecostais americanos. Esses católicos querem privilegiar a linguagem do coração. Eles se voltam para o céu sem medo do sobrenatural, como mostram os cânticos que entoam em línguas desconhecidas sob a inspiração do Espírito Santo. No começo dos anos 70, o movimento recruta mais e mais fiéis para grande constrangimento dos bispos americanos. Com medo de se envolver com seitas, ele se mantém à distância. Uma das grandes vozes do concílio, o cardeal belga Suenens, conseguirá que Roma reconheça os carismáticos em 1975. Por que razão Paulo VI teria acolhido generosamente esses católicos, cuja prática parece bastante distante do espírito do Vaticano II? Paulo VI viveu de forma traumática, eu diria, o pós-concílio em sua aplicação concreta nas comunidades cristãs. E os movimentos carismáticos lhe proporcionaram uma compensação, um apaziguamento, uma tranquilidade de espírito ao declarar: o Concílio Vaticano II não faz apenas a revolução dentro da Igreja, ele conduz uma nova geração que irá impulsionar a Igreja em direção ao ano 2000, sem estratégias de dissidência, de contestação, de revolução. Em 30 anos, os carismáticos se tornaram uma das maiores correntes da igreja. São hoje cerca de 25 milhões em todo o mundo. Na França, as 3 principais comunidades carismáticas são o Emmanuel, as Beatitudes e o Caminho Novo, sediada aqui na abadia de Hautecombe, en Savoie. Por que os carismáticos despertam tanto interesse junto aos católicos? Provavelmente porque surgiram em um mundo carente de espiritualidade. É exatamente o que Jacques e Marie-Louise Lutu vieram procurar em Hautecombe. Ela é formada em altos estudos comerciais e ele era diretor das fábricas da Peugeot da Alsácia. Eles abandonaram tudo para se instalar aqui com seus filhos, numa busca semelhante à de vida comunitária de 68. É verdade que conhecemos a vida comunitária, o companheirismo, os hippies, etc., bem de perto em 68. E talvez ainda nos sintamos atraídos por ela. Mas por que razão? Talvez porque hoje, nesse mundo racional, no qual eu vivi plenamente, que é de uma certa forma bastante árido, frio, faça falta esse calor que o amor transmite.
Os carismáticos são recrutados frequentemente nas classes mais favorecidas da sociedade, em meios onde o bom desempenho social é obtido através de competição, estresse e angústia profissional. Eu compreendo muito bem porque um certo número de homens e mulheres procuram na religião justamente o antípoda ou o antídoto dessa espécie de superexcitação permanente. E acho que muitos encontram efetivamente nos grupos carismáticos ao mesmo tempo a fraternidade, o calor humano, o silêncio, o chamado a oração de que necessitam, ou seja, um pouco de compensação para essa vida de superexcitação que encontram no mundo. A instituição agiu acertadamente com relação aos carismáticos. A Igreja Católica tem a arte de saber integrar, recuperar, mas no bom sentido do termo. A atitude da Igreja com relação ao movimento carismático faz parte de uma estratégia política, ainda que em algum momento ela possa tê-los considerado um pouco estranhos ou mesmo meio malucos. De forma que os carismáticos seriam os filhos do Vaticano II, filhos inesperados que surpreenderiam muitos padres conciliares se voltassem aqui, a São Pedro de Roma. O concílio deixou em 1965 uma igreja aberta sobre o mundo, preocupada com a realidade de seu tempo. O teólogo Hans Küng resumiu esse estado de espírito na célebre fórmula: na igreja, de agora em diante, o lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, as esperanças desse concílio, que pensava ter alcançado seu tempo, foram vítimas de crises na sociedade. A Igreja não soube deter nem a perda da fé, nem a queda da prática religiosa e das vocações. O concílio sofreu a ressaca de um mundo em crise, talvez por ter navegado muito perto das realidades desse mundo, do desmoronamento de seus modelos, de seus sistemas, de suas convicções. Em 1965, no encerramento do Vaticano II, Paulo VI dizia: a Igreja, através deste concílio, se proclamou serva da humanidade. Hoje parece que João Paulo II optou por reconduzir seu rebanho em direção ao grande mistério divino.